Então nós vamos conversar com o Gaudi, que vai nos falar sobre desenvolvimento humano no trânsito, o poder do comportamento seguro, como as palestras e treinamentos contribuem para reduzir conflitos e promover um trânsito mais seguro. É o Gaudi Vieira. Tudo bem, Gaudi? Seja bem-vindo. Tudo bem, Andréia. Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação mesmo estar aqui. Então, essa questão do comportamento seguro para um trânsito melhor, que inclusive é uma palestra que eu tenho ministrado bastante, e é uma palestra que eu trago ela justamente para impactar essa questão já que, aproveitando aqui o gancho do Abel, o cidadão ele reconhece suas emoções, ele compreende ela, mas se ele não gerenciar essas emoções, ele acaba descontando isso aonde? No trânsito, né? Muitas vezes o cidadão ele sai de casa às vezes com conflitos, com problemas, às vezes problema no trabalho, leva problema do trabalho para casa ou leva problemas de casa para o trabalho. E nessa transição no trânsito é onde ele vai acabar descontando isso numa pessoa que ele nem conhece, né? Então eu permito às vezes que um estranho me cortou a frente, me xingou, e eu permito que ele roube a minha paz a troco de nada, porque eu não soube gerenciar as minhas emoções. E eu preciso, então, reconhecer, compreender e gerenciar para que eu possa, né? Então, conflitos internos, o comportamento em si, a própria educação, e logo mais nós teremos alguém que vai falar sobre a educação aqui, que vem da base, né? Mas eu quero falar assim, ó, que tudo isso ele se complementa. A inteligência emocional, né? Se a pessoa não entender que ela precisa gerenciar essas emoções, ela vai acabar tendo um problema. E aí eu quero trazer números importantes aqui rapidinho. Hoje, atualmente, o trânsito, ele é o terceiro no mundo que mais mata, no Brasil, né? O trânsito brasileiro é o terceiro que mais mata, perde só para a Índia e para a China. Né? É uma média de 83 pessoas que morrem por dia. Isso foi pelos números de 2023. Tá? Então, o que nós temos aqui? Antes, o trânsito matava só pelos acidentes, que hoje não se usa mais o termo acidente, sim sinistros. Né? Hoje, não é mais só o sinistro que mata, e sim a intolerância. Eu costumo fazer, inclusive, isso nas minhas palestras. Como é que mata hoje no trânsito? A intolerância. Né? Então, a gente precisa mudar essa realidade. Você falou uma palavra ali que me chamou a atenção, até eu ia quase que te interromper ali. Eu permito, né? Quando você fala eu permito, o que exatamente você quer dizer? Porque a pessoa não tem consciência que ela está agindo dessa forma. Quando eu me deparo com alguém no trânsito, e esse alguém, às vezes, ele está com as suas frustrações, suas indignações, suas raivas, e ele, digamos assim, me lança ali através de uma provocação, uma coisa, me lança uma pedra, no sentido, modo figurado de falar, né? Me lança ali um gesto obsceno, ou um xingamento, me chama de careca, ou coisa assim. E aí eu permito que aquilo me faça mal. Eu não posso permitir. Primeiro, porque eu nem conheço a criatura, eu não sei quem é ele. Ele não pode ter saído da casa dele para me atingir pessoalmente. Então, nós não temos conhecimento nenhum. Então, eu tenho que entender o seguinte, que ele é um ser humano sendo apenas um ser humano. E ponto, né? Exatamente. Você trabalha com palestras e treinamentos em empresas, né? O que basicamente você trabalha nesse conteúdo? Então, eu venho de uma experiência da educação no trânsito, porque eu fui instrutor de trânsito durante muito tempo em autoescolas. E só que o meu estado, eu sou natural de Porto Alegre, eu conheci o meu estado viajando como examinador de trânsito. Fui examinador de trânsito, ou seja, eu já estive dos dois lados. Entendi. E eu já tive situações de pessoas que tinham dificuldade de fazer, digamos, uma simples atividade como passar em cima da prancha de moto, lá na aula de moto. E o que eu fazia na época, eu tinha cabelo nessa época ainda, meus 20 e poucos anos. Na época eu já trabalhava exemplos, como na época, por exemplo, eu lembro que tinha um filme que era muito badalado na época, que era o Free Willy. Não sei se você lembra, tem um momento que o gurizinho olha para dentro do olho da baleia e diz assim, a baleia tem que saltar os moles, né, para poder ganhar o mar aberto, porque senão os piratas vão encurralar ela. Exatamente. E ele olha dentro dos olhos da baleia e diz assim, vai Willy, você pode, você consegue. E aí a baleia mergulha e quando depois a outra cena que aparece é a baleia saltando por cima dele, né? Exatamente. Então, ali eu usava esse trecho desse filme para motivar, chegou a arrepiar, para motivar as pessoas que ela conseguia passar naquela prancha, para derrubar aquele paradigma, né? E conseguia.
né? E aí, o que acontece também? Uma outra observação aqui, ó, pessoas que vinham de casa com a derrota, né? A questão que o Abel trabalha muito isso também na questão do Master Coach e o Sander na questão da educação no trânsito. A pessoa vem de casa justamente derrotada por aqueles que deveriam apoiá-la. Apoio. É isso né? mesmo. Eu me lembro que algumas donas de casa que fizeram prova comigo, diziam assim, ó, hoje eu não falei para ninguém lá em casa que eu vim fazer prova. Estava ela lá dirigindo, me conduzindo, né, fazendo a avaliação. Hoje eu não falei para ninguém lá em casa que eu vim fazer prova. E eu, é mesmo? Eu não falei, estou cansado de pessoas me botando para baixo. Quando deveria ser exatamente o contrário, quando né? deveria ser o contrário. Não, vai lá, tô aqui torcendo por você. Vai lá, se não der certo, a gente vai dar um jeito e isso. vai fazer de novo e tal, tá? E ela diz, não, se eu passar, eles vão saber que eu fiz prova. Se eu não passar, ninguém vai saber que eu fiz. Então, e a maioria das vezes passava. Que a gente fala aqui muito sobre empreendedorismo, né? Se o empreendedor não está com as suas emoções bem trabalhadas, ele vai sair para a rua, terminou o trabalho ali, às vezes tem muitos que trabalham em casa, mas que seja, em algum momento vai pegar o carro, vai sair, talvez até para espairecer, né? Eu vejo muitas pessoas falando isso, eu gosto de pegar o carro e sair quando eu tô com a cabeça quente, né? Uhum. É um perigo isso também, se a pessoa não tem um desenvolvimento, as habilidades bem desenvolvidas ali. Mas você que fala sobre comportamento seguro, né? O que você diria nesse caso dessas pessoas que têm esse hábito de espairecer no trânsito, né? Ou pegar o carro para espairecer? Então, posso aproveitar a tua pergunta e enganchar no autoconhecimento? A questão do autoconhecimento é uma coisa que eu pontuo muito nas palestras, né? Imagina aquele cidadão que está lá parado no semáforo, né? No carro dele, ele esperando, aguardando o semáforo abrir e encosta aquele playboy do lado, com aquele carrão, aquela máquina, ele fica ali acelerando, chamando ele fica acelerando, convidando com pega. Uhum. E aí te olha com aquele olhar como quem diz assim, acelera, sabe, que eu quero ver se tu é o cara. Entende? E se tu não tiver bem definido esse autoconhecimento, você vai encarar. Tu vai encarar. Tu tem que provar para um estranho quem tu é, para quem que tu tem que, para quem que eu, Gaudi, tenho que provar quem eu sou o cara, para minha esposa, para ela, só interessa para ela saber que eu sou o cara. Entendeu? Por isso que é importante, eu falo isso nas minhas palestras, o caminhoneiro que carrega a foto da sua família, da sua esposa, do seu filho, dos seus netos, carrega ali no caminhão. Cara, quando alguém provocar ele, quando alguém ele olha assim, eu sou o cara desses aqui e é o que para mim é o que basta. Entendeu? Então não precisa nada além disso. Desculpa, pode refazer a pergunta? A pergunta era a questão do comportamento seguro, né? Porque a pessoa às vezes sai do trabalho e pega o carro para espairecer, por exemplo. Isso. Então, essa questão do comportamento seguro está muito ligada a essas identidades, né, da pessoa. Eu sei quem eu sou, se eu sei quem eu sou, eu saio para espairecer, eu preciso dar uma volta, mas eu não vou me meter em confusão, não vou procurar, não vou fazer nada, porque eu tenho algumas, digamos assim, alguns pontos em mim que eu reconheço, que eu preciso dar, digamos assim, ó. Por exemplo, vou usar o meu exemplo. Eu sou um camarada que eu já ficava muito estressado no trânsito. Hoje não fico mais porque eu gerencio minhas emoções. O que eu faço? O que eu comecei a usar? Como é que se diz? Meios, né? Meios para eu gerenciar isso. Então, eu sou um apaixonado por escutar audiolivro. Comecei a carregar pendrive com áudio no carro. Então, eu e minha esposa, quando a gente é amante da rodovia, eu digo da estrada, mas estrada no nome técnico é outra coisa, né? Então, a gente está sempre na estrada, falando popularmente aqui. Sempre na estrada. Então, quando a gente pode, né? Assim, dá um tempinho, a gente tira 2, 3 dias e sai. E a gente gosta de ouvir música, né? E audiolivro. Quer dizer, eu escuto 1 hora de audiolivro, daqui a pouco eu escuto uma meia hora de música. A gente gosta de cantar e tal, tem aquela parceria legal. E isso nos faz uma viagem tão gostosa, sabe? Então, essa questão do comportamento seguro no trânsito tem muito ligado àquilo que tu faz para gerenciar as tuas emoções que foi colocado agora. Eu acho que você tocou num ponto bem relevante, né? Que é a questão ali de ter a sua foto da família. É um porquê, né? O porquê que eu tô aqui, por que eu faço o que eu faço. Eu tenho alguém para quem me dirigir. Mas vamos considerar aqui aquela pessoa que está, sei lá, sozinha, ou que ela está desiludida, está deprimida, né? A depressão tem sido um mal aí do nosso século tão profundo. O que a gente poderia dizer para estas pessoas, por exemplo? Tem que buscar ajuda profissional. Muitas têm que buscar ajuda profissional. Tem que buscar. Urgente, né? Urgente. Para ontem já. E não descontar em outras pessoas que não têm. E quem está te falando isso agora, que tem que buscar ajuda profissional, é uma pessoa que perdeu a mãe aos 40 anos. E não era eu que tinha 40 anos, era ela.
Caramba. Então, quer dizer, eu praticamente uma menina, porque hoje eu tenho 56, me considero um menino, imagina ela com 40. Verdade. Né? Então, eu digo assim, ó, busque ajuda profissional. Se você tiver coisas que você não está conseguindo resolver, sozinho não vai. Sozinho não vai. Mas foge do trânsito, né? Exatamente. Foge do trânsito. Fuja do trânsito, porque às vezes no trânsito você vai encontrar uma coisa que não gostaria. Queria perguntar para você, Gaudi, a questão dos seus treinamentos e palestras. Você faz palestras de atendimento só para empresas? Como que funciona o seu trabalho? Voltada às empresas de logística, né? Tanto no transporte de carga, mas também no transporte coletivo de passageiros. Por quê? Porque como eu sou educador do trânsito, eu trago essa bagagem e aí eu tenho todos os cursos especializados também, eu fiz todos os cursos especializados, que são os cursos de condutor de transporte coletivo de passageiros, transporte escolar, cargas indivisíveis, condutor de veículo de emergência e o MOP, que é o Movimentação Operação de Produtos Perigosos, que agora é transportador de produtos perigosos, né? Eu tenho todos esses cursos, tenho também formação para poder ministrar esses cursos. Então, eu dou aula também nesses cursos. E aí, como eu tenho essa bagagem, eu tenho um relacionamento, um network já nesse meio, então facilita. E hoje eu digo assim que hoje o trânsito, a gente vê os sinistros acontecendo, né? E muitos deles estão ligados à falta do comportamento seguro, né? Porque às vezes um excesso de velocidade numa descida de serra, num caminhão grande, sabe? Então, voltado... Claro que qualquer empresa que, digamos, que precisar, inclusive o Abel e eu, nós temos aí uma parceria nessa questão da alta performance do colaborador e tal. Então, qualquer empresa quiser, pode... Hoje isso é comprovado que um colaborador hoje bem equilibrado emocionalmente, bem resolvido, ele produz 30% a mais, isso é cientificamente comprovado. Com certeza. Ele produz 30% a mais. Por isso investir em treinamentos por isso que é importante e palestras. Investir. Com certeza. Evita o turnover também, né? Nossa, é uma economia no final das contas, acaba sendo mais econômico. Sua mensagem final? Olha, eu aproveitando aqui então que eu falei aqui sobre a minha mãe, né? Eu quero dizer assim, ó, para toda aquela pessoa que sentir que ela não está conseguindo resolver sozinha seus conflitos, suas aflições, busque auxílio profissional. Busque um profissional, um psicólogo, busque um coach, um master coach, né? Busque pessoas que estão preparadas para ajudá-la a encontrar o problema e resolver, e sanar, né? E para o trânsito em si, né? Que se invista mais em treinamentos, em palestras nessa área, porque é só assim que a gente vai conseguir mudar essa realidade, acabar com essa, digamos, esse campo de guerra que está aí fora, né? Porque como eu disse no começo da nossa conversa aqui, antigamente quem matava no trânsito era só o sinistro, era só os acidentes, popularmente falando. Hoje é intolerância, hoje qualquer coisa se dá um tiro no ser humano. De graça. Então, se busque mais conhecimento na área do desenvolvimento humano, e isso é uma cachaça brava, quando tu começa, tu não para mais, como tu disse, mente que expande não volta mais, e compartilha esse conhecimento com os teus, que isso vai te ajudar a multiplicar. Eu acho que é bem essa chave, assim, gostei muito do que você falou no sentido de se permitir, né, porque às vezes a pessoa não se permite conhecer um pouco mais, porque acha assim, não, eu converso aqui com a minha amiga, e às vezes a amiga está te indicando ou te orientando, na maior da boa vontade, mas está te orientando errado, né, então buscar um atendimento profissional é fundamental mesmo, principalmente quando a gente fala aqui das pessoas que percebem que vão perdendo o controle no trânsito, porque a gente está falando sobre vida, né? Sobre uma vida. Gaudi, da mesma forma, acabei não falando, mas as redes sociais vão ficar na descrição ali, se você quiser reforçar. O meu arroba é Gaudi Vieira Prof, com F mudo, né? Instagram, e no YouTube um canal com tô com quase atingindo 100 vídeos agora sobre desenvolvimento humano, chama-se O Seu Canal de Apoio.